Você ouve pela TV AD Bom Sucesso e Rede de Rádios Somos uma Grande Família. Muito bem, 9 horas mais 23 minutos, hoje sexta-feira. A gente tinha que falar, né, sobre história. Por quê? A Assembleia de Deus no mês de junho, ela tem uma data muito importante, mas hoje a gente vai falar não só, vamos dar aquela pincelada, né, que eu falei com o irmão Bruno quando eu contactei, poxa, vamos dar uma pincelada pelo menos nos 112 anos, né, tudo bem que ele já veio aqui outras vezes, comentou sobre a Assembleia de Deus, fez um giro, né, sobre alguns acontecimentos, falamos também da harpa cristã, em alguns flashes aqui também na TV ADB, e hoje ele nos deu a presença de estar aqui conosco. Bom dia, professor Bruno Macedo. Bom dia, Fabiana, bom dia, pastor Paulo César, bom dia ao espectador. 112 anos, né, dessa história muito linda, né, e eu quero começar fazendo um agradecimento, contando um testemunho, né. Há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de estar aqui para falar sobre a Assembleia de Deus. Como passa, né? Pela primeira vez. 2 anos. Há 2 anos atrás. Dia 16 de junho de 2021. Apareceu uma lembrancinha lá no Instagram. E é interessante que eu falei aqui sobre a história da Assembleia de Deus. Naquele mesmo dia, o pastor Eber, na época, me chamou para vir fazer parte do SEM, para dar aula sobre a história da igreja. Naquele mesmo ano, o pastor Léo Mariano me colocou, comecei a dar aula. No ano passado, eu continuei dando aula, abri o polo de Jacarepaguá, eu fui dar aula lá, e numa dessas aulas, uma irmã me pergunta se eu tinha vontade de ser professor. Que isso! E eu disse que era meu sonho. Glória a Deus. A gente fez contato e agora, em fevereiro, na semana do meu aniversário, eu comecei a dar aula, algo que a gente começou lá atrás, há 2 anos atrás. E Deus abençoou e me deu a graça de estar vivendo algo que muitos que às vezes fazem faculdade, empenham tempo e tudo mais, e não conseguem atuar naquilo que se formaram, né? Então, assim, é milagre de Deus, porque eu não era a melhor nota da turma, eu não era a mente mais brilhante, mas Deus tem os seus propósitos, né? E a escola até pertence a membros da ADB Jacarepaguá. Que bacana. Que então, maravilha. Esse é um testemunho gigantesco. Hoje não dá para falar sobre isso, porque o propósito hoje é outro, 112 anos da Assembleia no Brasil, mas ele tem uma história bacana da filha. Mas isso é outra porque história. ele é professor de história, minha filha é bailarina já. Tem vários. Eu estou me transformando no pai da Duda, né? Mas, enfim. Sim, entendi. Né? Entendi. Que legal, mas e assim, conte mais um pouco mais de novidades desses 112 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Então, 112 anos da Assembleia de Deus no Brasil, e é interessante porque se a gente olha a chegada da Assembleia de Deus aqui no Brasil, é como se a gente imaginasse aqui como um grande tabuleiro de xadrez e Deus movimentando as suas peças. Sim. Né? E é interessante para o ouvinte que está nos assistindo, que às vezes a gente recebe um convite, recebe uma direção, e a gente às vezes fica assim, será que é de Deus? Será que é para fazer mesmo? É tão difícil? Será que eu devo investir tempo, colocar a minha família nesse projeto? E quando a gente olha para esses 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles recebem uma palavra numa reunião de oração sobre Belém do Pará. Aonde é Belém do Pará? Eles não conseguiam naquela época dar um Google para descobrir aonde é Belém do Pará. Eles vão para uma biblioteca, descobrem onde era. O irmão Adolfo Dini é usado por Deus para dar essa palavra. Eles descobrem e começam a planejar como que eles chegariam até aqui. Só que eles não, eu brinco nas aulas do seminário que, como a gente, eles não tinham dinheiro assim para ficar viajando para lá e para cá. Mas mesmo assim eles dão crédito à palavra que eles receberam. E se movimentam, eles não tinham dinheiro para chegar até Belém do Pará, mas tinham para chegar até Nova York. Eles chegam até Nova York, quando eles vão até Nova York, um comerciante oferta o valor, que é o valor exato para que eles viessem para Belém do Pará. E aí, nessa questão do tabuleiro, eu fico imaginando o seguinte, 1910, o mundo está ali se desenvolvendo, o Brasil está vivendo os primeiros anos de uma república,
O Brasil teve o período que foi colônia, depois teve o período que foi império, e agora, em 1889, ela vira uma república. O Brasil vira uma república. E, num primeiro momento, que o Brasil não está vivendo uma dominação da Igreja Católica. Porque, em 1889, com a proclamação da República, a gente tem um Estado laico, né? Então, a gente não tem a Igreja Católica como uma dominadora. Porque, Sim. se a gente parar para pensar, o protestantismo ele sempre teve muita dificuldade de penetrar no solo brasileiro. Por quê? A gente teve um período colonial que Portugal era muito ligado à Igreja Católica, né? Um exemplo que se tem disso, Dom João VI foi o príncipe regente que veio para cá, para o Brasil, em 1808. Só que o Dom João VI ele não era o filho que herdaria a coroa. Ele tinha um irmão que seria o herdeiro, mas o irmão pega uma doença e a Rainha Maria, que uns chamam de Maria Louca, ela não deixa que façam um procedimento, os médicos façam um procedimento no filho dela, porque a Igreja Católica proibia, e o filho vem a óbito. Então você percebe que a Igreja Católica é muito ligada à família real portuguesa. Então, o protestantismo a gente vai ter no século XVI um culto aqui no Rio de Janeiro, uma Santa Ceia. No século XVII, o primeiro que é considerado o primeiro culto reformado lá na Serra da Ibiapava, no Ceará. Ceará, que se alguém é cearense, a gente vai falar muito de Ceará hoje, porque o jovem que a gente vai comentar era cearense. Tem lá com os irmãos Huguenotes, que eram calvinistas holandeses, que vieram para cá e fazem um culto ali reformado, né? Só que a igreja vai chegando muito lentamente. Em 1808, a gente tem a chegada da família real e a Inglaterra, que faz a segurança dos portugueses para chegar até aqui. Até você que nos ouve, se você já ouviu essa expressão, ficar a ver navios, é de 1808. Por quê? A família real vem, ficar ali no porto, ali em Lisboa, e a população ficou ali esperando o que ia acontecer, o que não ia acontecer, se ia todo mundo embarcar, e ficaram a ver navios. Eles foram embora. Então essa expressão vem desse período. Ah, legal. Só que, tirando o nosso Deus, ninguém faz nada que seja de graça, de bom grado, né? Então a Inglaterra fez a segurança, a Inglaterra desde do passado, sempre com uma Maria muito forte, fez a segurança da família real até aqui, mas ela queria benefícios. Então, quando Dom João VI ele chega na Bahia, em Salvador, a primeira coisa que ele faz é abrir os portos para que o comércio inglês conseguisse comercializar com a colônia brasileira. E um acordo também é feito, porque a Inglaterra é muito protestante nesse período, e os protestantes podem chegar aqui no Brasil, só que não pode ter um aspecto de templo, tem que ser salões, não pode ter proselitismo, você não pode pregar para outras pessoas, para conversão. Então imagina que vem uma família de 10 ingleses para cá, eles não podem pregar, não podem. Então a igreja tinha muita dificuldade de se expandir no solo brasileiro. Então a gente corta para 1910, que é um período já de uma outra realidade no território brasileiro. Os suecos vêm para cá, para Belém do Pará, e uma coisa que é importante dizer, às vezes eu vejo até alguns, como a gente teve a lição do trimestre passado sobre avivamento e tudo mais, alguns irmãos disseram assim, numa das pré-aulas, a gente assistindo e tal, eles vieram eles eram suecos e abandonaram a Suécia, que era um local muito desenvolvido naquela época, para vir para o Brasil. É mentira. A Suécia não era um local muito desenvolvido naquele período, tanto é que tinham suecos espalhados procurando oportunidades em outros locais. O Dom Pedro II ele cria um mecanismo que incentivava que os suecos viessem para cá para trabalhar também. Então você percebe que esses missionários vêm no navio para Belém do Pará e chegam num local onde 50 anos atrás, 40 anos atrás, o governante desse local criou uma lei, vamos chamar assim, para que suecos viessem para cá. Tanto é que eles vão congregar numa igreja pastoreada por um sueco, o Eurico Nelson, que nesse período não está pastoreando a igreja. E, falando da questão do tabuleiro de xadrez, tem um jovem que está trabalhando no navio que era da companhia Port of Pará, que fazia esse translado Nova York, Belém do Pará. Tem um jovem que está trabalhando ali como comandante, que é o Adriano Nobre, que é um jovem cearense. O que
está acontecendo em Belém do Pará nesse período? A gente tem o ciclo da borracha, né? A borracha era o petróleo da época. Então, Belém do Pará é um local que se desenvolveu muito por conta desse produto que ele tinha, que eles faziam exploração. Então, muitos nordestinos saíram do Nordeste para ir para o Norte, para ir para Belém do Pará, para trabalhar com a borracha. Os pais do Adriano Nobre eram seringueiros. Então, eles saíram do Ceará para ir para Belém do Pará. O Adriano Nobre começa a trabalhar no navio e ele aprende inglês trabalhando no navio. Que esse aí, ó. né? Esse jovem aí, não ria dele, ele começa a trabalhar ali e ele aprende inglês. E o que vai acontecer? Ele percebe a conversa dos missionários. Porque você imagina, nesse período, eles estão indo para um local onde eles não conhecem, eles não têm informação, eles não têm como fazer um contato no Instagram, ver quem está morando, para ter alguma informação que ajude eles nessa missão, mas eles estão indo impulsionados pelo Espírito Santo. E aí eles estão ali conversando, o jovem percebe. Quando eles chegam na praça, lá em Belém do Pará, quando eles saem do navio, eles ficam na praça ali, meio que sem saber o que fazer. Até brinco com os adolescentes, que é aquele louvor, para onde ir, se eu não tenho para onde voltar. Eles ficam ali sem muito perceber, sem muito saber o que fazer, e eles pegam um jornal que tinha um endereço de uma igreja batista, só que eles não sabem o português. Eles não conhecem o português, não conseguiram fazer um intensivão de 6 meses para ir para essa missão. Então o Adriano Nobre se aproxima deles, conversa com eles em inglês, e leva eles até a primeira igreja batista de Belém do Pará. Caramba! Ele faz esse contato. Esse jovem, ele era presbiteriano na época, só que ele conhece os missionários e ele corta esse vínculo com a igreja presbiteriana. Até brinco que aí começa o problema entre presbiterianos e assembleianos. Mas na época nem tinha Assembleia de Deus, né? Eles vão congregar primeiro na igreja batista. E o Adriano Nobre, ele vai ser o professor de português dos missionários. Uau! Adriano Nobre. Adriano Nobre. Esse nome Nobre, te lembra alguém? Cara, me lembra Raimundo Nobre, da Rádio Difusora de Caxias. Não sei nem se tem alguma coisa, mas tem outro. Davi Nobre, também. Davi Nobre Rio Rocha, Comprido. pastor da Assembleia de Deus do Rio Comprido. Talvez tenha até alguns irmãos aí ouvindo a gente. É neto do pastor Adriano Nobre. Que neto? Neto. Ai, pastor Davi, é muito amigo do pastor Jaime. Que bacana, hein? O pai do pastor Davi Nobre, o Davi Nobre pai, já partiu, né? Já partiu. O Davi Nobre, pastor Davi Nobre atual, o filho, ele tem alguma informação, mais informação sobre isso? Tem. Inclusive, ele já deu algumas entrevistas, ele foi até convidado aí para o Ceará para dar algumas entrevistas sobre essa atuação do avô dele, né? Porque ele começa como professor, ele fica ali como professor dos missionários, e o Gunnar Wingren vai ser quem vai primeiro aprender, conseguir desenvolver sobre essa língua. Que privilégio, hein? Que privilégio. Que glória a Deus. E aí, voltando ao início da minha fala, eles vão para um lugar que eles não conheciam, fazer uma obra que eles não tinham muita informação, e hoje você olha, 112 anos depois, a maior igreja protestante em solo brasileiro, a segunda maior denominação cristã do Brasil, só perdendo para a Igreja Católica. Lá atrás eles não imaginavam, mas olha o que Deus ia fazer através de 2 jovens solteiros que tinham as suas dificuldades, né? O Gunnar Wingren era alguém, o senhor está meio resfriado, era alguém que tinha muita doença, muitos problemas de saúde, o Gunnar Wingren. Vamos ao intervalo? Vamos ao intervalo agora? E agora eu fiquei... Eu tô doido para sair daqui mesmo, porque eu tô agoniado. Qualquer coisa você prossegue. Ele era alguém que sofria com algumas doenças, tanto é que ele... eu até brinco que ele casa com uma enfermeira, não por acaso, que é a Frida Wingren. Deus dá seus... E o Daniel Berg é alguém que não conseguiu se desenvolver muito na área do estudo, ele tinha muita dificuldade de aprender o português, tanto é que eles fazem um acordo lá no início, ó. Eu, Daniel Berg, eu vou trabalhar para te sustentar. Você vai aprender o inglês, você vai pregar. Cara, que lindo, hein? Que lindo, porque hoje a gente eu sou mantenedor, enquanto se faz essa parte, eu trabalho você. E a importância do corpo de Cristo. Porque imagina você, meu irmão, minha irmã, se todo mundo vai querer pregar, pastor, como é que a Ebenezer vai funcionar? Se todo mundo vai tocar e cantar.
Quem vai ficar na portaria? Exatamente. Quem vai cuidar da salinha das crianças? Isso é o corpo, né? Quem vai ligar para a pessoa que não veio no culto de domingo? Então é um corpo de vários membros, todo ele com o seu valor. A gente é que cria essas divisões de quem prega é mais importante do que quem fica na portaria. Não tem isso. Agora, pessoal, já são 9h38, eu vim hoje mesmo porque, para não ser tão acusado pelos meus amigos aqui na bancada, mas eu vim, tô brincando, tô melhor, mas eu não tô bem ainda não. Mas eu vou ser bem tranquilo. O nosso tema hoje é 112 anos da Assembleia de Deus no Brasil. O nosso historiador é assembleiano, mas serve ao reino. Você falou uma coisa que eu queria fazer uma pergunta, mas você não precisa responder nada sobre. Quando eles vieram, o Adriano Nobre os apresentou à Igreja Batista, em Belém do Pará. Você não precisa nem responder. Se sim, se não, se sim, sim, se não, se não. Você tem alguma informação dessa Igreja Batista lá? Como assim? Informação de... Se existe, tal, está. Se ainda hoje existe? Eu imagino que sim, mas não é uma informação que eu tenha pesquisado. Ok. Mas eu imagino que sim. Encerrou. Cara, eu acredito que até historicamente deveria, né? Deveria. Poxa, e eles têm que ter uma alegria. Mas se bem que as batistas, elas têm muito dessa coisa de tradicionalismo, né? Então, pode ser até que não esteja funcionando, mas como um padrão para a história mesmo. Eu não sei como, assim, a gente está olhando isso por um olhar assembleiano, né? Mas eu não sei para os batistas qual o tipo de visão que eles têm sobre isso. Você fala de se eles têm se eles valorizam isso. Se eles entendem o quanto que é importante, claro, né? Eu acho que eles deveriam ter essa alegria. Tomara. Eu me lembro quando eu era pequeno. Porque eu tô falando isso, tá, gente? Não fique assustado, não. Porque tem relatos da Igreja Batista, de alguns batistas, dizendo que esses missionários vieram para cá pregar heresia. Então, assim, eles têm algumas vertentes que não enxergaram bem. Eu acredito que hoje, né, eles devem enxergar todo esse valor e toda essa importância. Agora, eu me lembro quando eu era pequeno que eu digo adolescente, nós tínhamos um grupo na Alvorada. Os primeiros músicos. Eu fui o primeiro guitarrista na Alvorada, isso em um tempinho, tá? Com 12 anos, 11 anos, 12 anos. Já tempo. E aí, montamos um grupinho, e os irmãos da Batista, os jovens da Batista, que não tinham isso lá, nos chamavam, era mais órgão, nos chamavam para ir lá. E nós íamos falar com o nosso pastor. Aí eu me lembro, mas tem muito tempo, que um dos líderes meus, falou assim para mim: César, não, por hora não. E disse assim, hoje não tem mais isso, graças a Deus. Falaram assim para nós: não, eles são primos. Tinha essa expressão. No céu vou ter tio? E aí? Mas pula isso aí. Mas tomaram, né? Mas voltando aqui os 112. E da harpa cristã, dentro desse nosso tempo, você tem alguma informação sobre música da harpa, alguma coisa da harpa? Então, antes de chegar na harpa, o que é importante dizer? Lá em 17 de junho de 1911, eles são descobertos numa reunião de oração que a irmã Celina de Albuquerque tinha sido batizada no Espírito Santo, a irmã Maria Jesus de Nazaré. Celina de Albuquerque, falando do pastor Adriano Nobre, ele fica tão admirado da irmã Celina de Albuquerque que ele bota o nome da filha de Celina. A mãe do pastor Davi Nobre Rocha se chama Celina. Tá. Por conta dessa irmã ela que partiu doa a também, sua casa. Ela é viva? Já partiu. Partiu. Que doa a sua casa para a primeira igreja, que no início se chamava Missão de Fé Apostólica. Sim. Depois, em 1918, que vai ser registrado em cartório, vai passar a se chamar Assembleia de Deus. Se você passar em São Cristóvão, você vê a placa lá do São Maurício, Bispo de São Maurício, Missão Apostólica. Dá para mudar o nome, né? Tá. Eu ouvi algum comentário. Mas enfim. E aí o que vai acontecer, gente? Como o Belém do Pará tem essa questão da borracha, tinham muitas pessoas que estavam viajando, estavam visitando. As pessoas vão começar a conhecer essa fé pentecostal, essa fé assembleiana, e vão voltar para o seu lugar e vão começar a pregar, vão começar a se reunir, fazer reuniões de oração. Então vai ser muito comum uma carta de interior da Paraíba. Olha, a gente tem 15 irmãos aqui se reunindo, a gente precisa que a Igreja Mãe envie um pastor para fundar a Assembleia de Deus aqui na Paraíba. A irmã Maria Jesus de Nazaré, que é a segunda pessoa batizada no Espírito Santo aqui em solo brasileiro, e é engraçado que as duas primeiras pessoas
eram mulheres e batistas, não eram assembleianas, porque a Assembleia de Deus ainda não existia. Ela enxerga o seguinte: eu estou aqui em Belém do Pará provando dessa maravilha que Deus está fazendo, dessa nova mensagem, e os meus parentes não conhecem. As pessoas que conviveram comigo, que foram criadas comigo, não conhecem no Ceará. Então ela pega com os seus recursos, ela sai de Belém do Pará e ela vai para o Ceará pregar. Ela não vai para a capital, mas vai para o interior e começa ali. E no primeiro momento ela não consegue muitos adeptos, mas depois a igreja vai se formando. Ela manda uma carta para o Gunnar Wingren em Belém do Pará e ele envia o pastor Adriano Nobre, agora já pastor, e ele vai ser essa peça que vai fundar muitas igrejas no Norte e Nordeste. O Davi Nobre, então, pastor, até então, ele, quando se conheceram no navio, ele era o quê? Ele era presbiteriano, ele era comandante do navio. Comandante do navio. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser... Tem uma discussão aí, mas ele, para todo mundo, de maneira mais geral, ele é considerado o 5º pastor ordenado aqui no Brasil. Alguns dizem que foi o 1º, o 2º, mas a título de informação oficial seria o 5º pastor ordenado. Então ele vai fazendo todo esse trabalho. E é interessante do seguinte: hoje a gente vê a Assembleia de Deus abrindo igreja e tudo mais, tem dificuldades financeiras, mas nesse período a mensagem assembleana era muito mal vista, vamos dizer assim. Porque tinham igrejas mais históricas, tinha a igreja católica que olhavam assim: que movimento é esse? Que novidade é essa? E está ganhando muitos adeptos. A Assembleia de Deus, esses missionários, eles sem perceber, eles vão fazer algo que vai fazer com que a igreja avance muito sobre o território nacional. O que é? Conseguir se comunicar com os populares, com as camadas mais populares. Se o movimento reformado era mais para a galera letrada, de faculdade, só o pastor que fala, o pastor é um teólogo formado e tudo mais, a Assembleia de Deus vai dar oportunidade, que é algo que os irmãos metodistas fazem no século XVII, que é a pregação leiga. Se você, vamos dizer que você na juventude, Paulo César Miranda, é um jovem, é convertido a Deus, é um homem sério, você pode pregar a palavra. E aí imagina você lá na Alvorada: Paulo César, você vai ter uma oportunidade no domingo. Você ia querer levar os seus parentes, seus amigos, a igreja vai crescendo. E eu ouso dizer que em 200 anos, o que o protestantismo não conseguiu avançar em 200 anos, a Assembleia de Deus vai conseguir em 30. Então você percebe que é um fenômeno. Que maravilhoso. E tanto é que hoje a academia, o ambiente acadêmico está olhando para esse fenômeno. Dizendo: como assim? Como é que eles começam uma igreja marginal, porque está à margem da sociedade, não está procurando os grandes centros, e consegue. Tanto é que em 1961, o aniversário de 50 anos da Assembleia de Deus é no Maracanã. Né? Você vê que é um palco para mais de 120 mil pessoas. Né? Maracanã, que tinha pouco tempo que tinha sido inaugurado. Maracanã, que tem até uma história engraçada, que em 1950 eles tinham medo, porque aquela parte de cima é uma construção muito moderna. Então as colunas ali de madeira ficaram 2 anos, porque eles tinham medo de tirar e cair. Ah, meu Deus. E na final Brasil e Uruguai eles tinham medo de um desastre, porque a quantidade de pessoas de aquilo explodir. Tem outro desastre, que é o Brasil perder a Copa pro Uruguai. Não zoa. E é uma coisa que é muito séria, porque o Barbosa, né, que era o goleiro da época, ele disse que o Brasil não tem prisão perpétua, mas ele foi condenado perpetuamente. Barbosa, em 1993, ele quis visitar a concentração do Brasil para ir para a Copa de 94, foi impedido porque podia dar azar. Mas... Ô Júnior Oliveira, se o senhor não quiser assumir a posição como comentarista, pode estar brotando aqui um historiador, comentarista esportivo, mas por essa parte. Falando curiosidades do futebol, né? Legal, mas legal. O interessante da Assembleia de Deus é uma coisa que ai meu Deus, vou falar igual a Charles, tenho medo de falar e ser cancelado. Mas o traço da Assembleia de Deus é justamente esse. São grupos, né, que se reuniram na casa dessa irmã Celina. E aí, a partir dela, veio a irmã Maria de Jesus. Tá até a ilustração aí, produção. Essa é a irmã Maria de Jesus, tá?
E a outra irmã, Celina de Albuquerque, que é uma figura que Jesus. a gente vê muito no Eu queria documentário sentar com da essa irmã para Assembleia de conversar Deus. com ela, ouvir um pouco. Tudo isso realmente se oriunda em uma casa de família simples, falando de forma simples sobre o Evangelho. E aí isso se propaga. E até hoje é um traço da Assembleia de Deus, né? A gente se reúne e você vê que irmãos e irmãs podem não ter tanta letra, mas trazem um versículo, falam um pouco da palavra. E aí a gente tem os prós e os contras, né? Porque a galera também que não tem muito conhecimento pode falar coisas que... né? Mas... O interessante também é, por exemplo, eu tinha minha avó, né, Dona Cilinha, que já descansa no Senhor. Celina também? Cilinha, era Lucília, entendi. né? Cilinha. Uma varoa do coque. E é engraçado que eu comecei a pesquisar, depois começo a pesquisar mulheres assembleanas, e depois eu tinha sempre a informação que minha avó foi da Casa da Bênção, mas a minha tia diz que Deus tinha direcionado ela para vir para a Assembleia de Deus. Ela foi um pouco resistente, mas no final ela vem para a Assembleia de Deus. E ela aprendeu a ler com a Bíblia. A minha mãe também. Minha mãe aprendeu a ler com a Bíblia. E você falando do coque, das irmãs do coque, eu era pequeno, tá? Sou tão antigo assim. Uma novidade aí. É só pra gente rir um pouquinho, mas a gente continua no tema. Era pecado as irmãs, eu disse, aparar o cabelo. Se Fabiana tá naquela época assim, já estava disciplinando. já tinha, não, ela tava com passaporte pro inferno. Toma aqui, seu passaporte. Já ia ser convidada a me retirar. Tem um Mas pastor... aí tinha um coque, eu ficava na porta e via. Eu tinha, sei lá, 8 anos, 9, 7, sei lá. Isso tem mais de 50, tá? E aí eu ficava vendo as irmãs assim, uma irmã, o pastor botava uma irmã com pente, e as irmãs que entravam de coque, ela parava e fazia assim: irmã, Pai do Senhor, dá para a senhora desmanchar o coque? Mas por quê? Não, só para te dar uma... Mas por quê, irmão? Não, porque é a ordem do pastor, não. Meu coque tão bom, arrumadinho, bonitinho e tal. E tinha uns que tinha até uma redinha, que botava assim, uma redinha preta. Aí tirava uma coisa... Parece que a bailarina usa. Né? Quando o cabelo descia, a irmã vinha por trás, eu vi isso. E media. Não, penteava assim, ó. Aí, penteava, o cabelo descia. Quando descia, a prova era aqui, ó. Se o cabelo ficasse cheio de ponta... Foi cortado. Não foi. Se ficasse cheio de ponta assim, ponta baixo, ponta... Mas se o cabelo ficasse... retinho. Aí, parou. Aí, não, desculpe, tá legal, você pode botar e pode entrar. Porque o culto de sexta o culto de doutrina fechado nas congregações, matriz era terça. Mas o que tinha, tava com o cabelo certinho, aí a irmã falava assim: ô minha irmã, o pastor tá ali na secretaria, não entra direto para a secretaria, porque ela já ia ser. Por que aparou o cabelo? Porque o coque às vezes era para esconder o aparo do cabelo, mas não tinha como. A irmã passou a régua certinho, excluída, porque aparou o cabelo. Mas eu trouxe porque você falou do coque. Toda essa rigidez da Assembleia de Deus, né? Hoje em dia já se quebrou muito essa rigidez, né? Mas tudo isso tem uma explicação, né? Porque esses irmãos, eles vêm para cá, os missionários, fundam a igreja, eles não foram enviados por uma igreja, por uma liderança. Só que quando a igreja começa de uma forma, eles acham importante ter uma liderança fora do Brasil. Então eles vão para a Suécia e fazem contato com o pastor Levi Petrus, da igreja Filadélfia em Estocolmo. O pastor Levi Petrus, ele era pietista, tá? Não é outro nome não, pietista. E o pietismo... Não sei o que é pietismo. Hã? Nunca ouvi falar sobre isso. Pietismo é um movimento que surge no século XVI. Eles usam de um legado da reforma que é o seguinte: igreja reformada sempre se reformando. Vai ter um camarada chamado Jacob Spener. Repete. Jacó Spener, que vai escrever um livro chamado Pia Desiderio, a única palavra que eu sei em alemão, tá? Que é Desejos Piedosos. E a capa do livro é um coração em chamas, tá? E o que eles vão dizer? Que o protestantismo, que iniciou no século XVI, com Lutero, Calvino, Zwingli e todos aqueles outros, ele precisa ser uma religião da mente, você precisa conhecer e tudo mais, mas do coração também. Você precisa ter uma vida de arrependimento.
Porque nesse período a gente está vendo pastores ligados ao álcool. A pregação é uma pregação teológica, nada contra os teólogos, mas que tinha, o pessoal levava teses de teologia para ficar lendo, não era uma pregação que falava sobre arrependimento, sobre nada. Sim. Então eles começaram a dizer que você precisa se arrepender, você precisa ter um novo encontro com Deus. E aí eles vão influenciar, por exemplo, os Zinzendorf, dos Morávios, que eu já falei aqui sobre. E eles, como tem toda essa questão muito aberta do álcool e tudo mais, eles vão se fechar muito. Então eles vai ser proibido a questão do teatro, cinema, tempos depois, né? Essa questão do álcool também não vai ser permitida. Então vai ser uma questão mais rígida. Então quando eles fazem essa conexão com essa liderança, eles automaticamente herdam todo esse pacote. Então, paz do Senhor é uma herança pietista, que lá eles tinham paz de Cristo. Então isso se explica por conta dessa conexão. E aí, voltando para o Adriano Nobre, tem um fato muito interessante que é o seguinte: ele começa a igreja no interior do Ceará. Como eu disse, é um ambiente de perseguição, é uma fé nova e tudo mais. Ele vai ser agredido numa praça, agredido e preso por conta de ser pentecostal, assembleano. E aí ele depois vai ser solto e tudo mais, vai continuar a igreja. E essa praça vai receber o nome dele, Praça Pastor Adriano Nobre. E em 2011, o pastor Davi Nobre, lá no Ceará. Lá no Ceará. Essa praça existe até hoje? Existe até hoje. Qual o nome dele? Inclusive, tem escolas. O pastor Adriano Nobre é uma figura assim, bem relevante. O pastor Davi Nobre, ele conta que em 2011 eles são convidados, alguns familiares são convidados para ir até essa praça fazer uma oração para que, se alguma maldição caiu sobre aquele local por terem feito algo a um homem de Deus, que fosse tirada. Então é um caso de retratação. Olha que interessante. Chamou a família, né? A origem para poder... Que coisa bacana. São 9h55. Fala um pouquinho tem como? Já pode entrar? Diga. Da harpa, da música. O hino 2 da harpa cristã. Ó que saudosa lembrança. Ó que saudosa lembrança. É um hino que foi... O hino que botava minha avó para dormir quando cantava na igreja. Esse hino é aquele hino que você canta nos sepultamentos, né? Ó, que saudosa. Não fala isso não, Fabiano. Foi escrito eu sei disso, pelo pastor Adriano Nobre. Lembrando da morte. Agora, tem um relato do pastor Silas Daniel, num livro dele. Silas Daniel, sim. Que é assim: é interessante como a história é passível de manipulações e omissões, refém dos pessoais ou coletivos de quem a conta. Joel Carson, que foi um pastor, não foi, como muitos afirmam, o pioneiro das Assembleias de Deus em Pernambuco. Este mérito pertence a Adriano Nobre, um cristão presbiteriano, filho de seringalistas paraenses e comandante do navio da companhia Port of Pará. Olha que interessante. Ele era pastor nessa época? Ele vai ser ele era ordenado. Não. Tá. Antes não. Antes não. Ele vai ser ordenado. E aí tem muitos relatos. Até um relato do pastor Emílio Conde. Que foi o primeiro a escrever um livro sobre a história da Assembleia de Deus. Ele fala sobre a questão dessa atuação do pastor Adriano Nobre em Pernambuco, porque ele vai ser o primeiro pastor da Assembleia de Deus de Pernambuco, e lá em 1922 ele vai organizar a primeira harpa cristã. Então, percebam que alguém que talvez não tivesse esse protagonismo no presbiterianismo, ele vem para uma nova igreja, para uma nova fé, e ele é alguém muito importante. É esse tabuleirozinho de xadrez que Deus vai movimentando para que hoje a gente chegasse até aqui. Teve muitas pessoas lá atrás que abriram pavimentou. Então você, jovem, adolescente, valorize o pessoal de cabeça branca da sua igreja, os anciãos, os pioneiros. Isso. Porque se hoje você tem uma igreja, um ambiente, é porque muita gente lá atrás abriu mão de muita coisa, né, para que hoje a gente chegasse até aqui. Se a gente falar, por exemplo, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, os primeiros pastores não tinham salário.
Eram pessoas que iam ali levantando seu próprio sustento. Muitos mutirões foram feitos para que igrejas fossem... Eu me lembro onde o pastor Raimundo morava. Eu me lembro muito bem. Eu conheci o pastor Varela também, o primeiro pastor. Era bem pequeno. Agora são 9h57. Meu amigo, deixa eu falar, Bruno, deixa eu falar uma coisa para você. Acrescentaram mais alguns, não sei quantas músicas acrescentaram na harpa cristã. A harpa cristã original, ela tem quantos? Ela tinha 125 hinos, mas depois aumentou. E agora, no último acréscimo, colocaram o hino nacional brasileiro. Hino nacional, hino da bandeira, né? E eu disse para os irmãos na Ebenezer e na Jerusalém, eu dizia o seguinte: irmãos, nós qualquer dia nós vamos começar o culto cantando, porque está na harpa cristã. Se está na harpa cristã, a gente pode cantar aqui na igreja. Tá? Vamos cantar o hino da harpa, o hino nacional brasileiro. Vocês são todos voltados para o civismo. Isso é muito interessante. Como é que você vê isso? A igreja cantar uma música dessa em um culto? Eu acho importante porque, assim, eu não sei se vocês têm essa mesma ideia. Eu acho que nós brasileiros, isso é uma expressão que não é minha, é do escritor Nelson Rodrigues, falecido já, que o brasileiro tem a síndrome de vira-lata. A gente valoriza algo dos Estados Unidos, sim. Da França, né? Sim. Mas o nosso produto nacional a gente não tem. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com meu filho, ele falou que é patriota, não sei o que, eu falei, canta o hino da bandeira. E aí depois ele cantou e tudo mais, mas eu quis mostrar justamente para ele isso. Não dizer, eu sou patriota, mas vocês têm que se inteirar da sua pátria. Você tem que conhecer a sua história. Por exemplo, eu acho que alguém que talvez teve o azar de ter nascido... Não, ninguém teve azar de ter nascido no Brasil. Mas é uma brincadeira, uma provocação. O Chico Anísio... Talvez se o Chico Anísio fosse americano, teria um estado com o nome Chico Anísio. Porque eu não sei de alguém que tenha tantos personagens no mundo quanto o Chico Anísio teve. Como é que pode, né? Brasileiro, cearense, ou Ceará aí de novo. Rapaz, o pessoal de lá tem muitos humoristas feras, né? E o Chico Anísio, ele até no início, ele privilegiava quem era do Ceará. Dando espaço, né? O Tom Cavalcante, né? Ele traz... O Tom Cavalcante demora 10 anos para... O Chico Anísio fala assim, vem trabalhar comigo. E aí desse vem trabalhar comigo. Até ele começar na escolinha, leva 10 anos. Então, meu irmão, minha irmã, tem processos que são demorados. Deus está falando aí. E, rapaz, usou o Tom Cavalcante, mas... trouxe uma mensagem forte, muito forte. Meu amigo, muito obrigado aí por sua participação. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu estava pesquisando aqui, porque eu vi ontem falando sobre uma música que foi tocada quando o Titanic afundou, que era... Sim, estávamos comentando hoje de manhã. Foi um louvor. Mais perto que ele está. Isso. A orquestra estava tocando e o avião, e o navio descendo. E nós falamos isso no início do programa, já... A notícia está correndo de que a esposa de um dos cidadãos que morreu, ela tinha parentela. Os pais morreram, tá? No Titanic. E eles voltaram lá e eu fiquei pensando, por quê? Eu fiquei pensando comigo, tudo bem que aquilo foi uma morte anunciada, um lance sem estrutura, sem nada, e eles pagaram para ver. E quem foi implodido. E ninguém vai poder fazer. Eu fiquei pensando hoje de manhã, ali tomando café no restaurante com os amigos, alguém falou assim, não tem nada confirmado, esse pensamento de Deus, porque parece que o Titanic, com aquela estrutura tão forte, tá? Alguém disse, pô, isso aqui é tão forte que nem Deus afunda. Foi o capitão, né, que falou, depois que fez... tipo da Nabucodonosor, quando ele começou, nem Deus derruba. Um icebergzinho estava parado lá, uma geleira, casco, foi todo mundo para o espaço. E aí ele falou, o amigo falou assim, pastor PC, isso aconteceu porque ficou muito no fundo do mar e Deus queria apagar a história. E quem foi lá agora, a história foi apagada também. Eu vi um pastor também falando que tem passagens que a gente não tem que revisitar. Eu concordo, sabia? Eu concordo. E agora foi para a morte, né? Cara, foi para a morte. Bom, mas tudo bem. São 10:02. Muito obrigado, professor. Deus abençoe. Quando é que ele volta, Fabiana? Então, a gente vai tentar fechar com ele pelo menos uma vez por mês, né, meu? Acho justo. Por favor, faça isso. Eu viajo. Agora eu tenho tempo. Tá aí, Fabiana. E, assim, eu fico muito feliz de... Porque lá atrás
há 2 anos atrás, eu não tinha noção da relevância que isso ia trazer. Eu tive uma oportunidade agora de dar um estudo junto com o nosso pastor Eliezer aqui da sede, na Assembleia de Deus da Tijuca, né? Pastor E Marcos eles foram Fernandes? até... Não, é um outro nome. Um nome diferente. É na do Viscondessa pastor. de Pirassununga, não? Né? É a Assembleia de Deus da Tijuca, a que foi emancipada junto com a gente. Ah, tá. Fica ali no entorno do Borel. Sim, pastor Jaime de vez em quando ia lá. Eu sei qual é. Pregar, vai lá. E aí eu terminei a aula e foi um evento de 6 horas, um evento cansativo. Eu fui Tinha o último muito a falar. veterano lá? Tinha uma galera veterana. Pô, você sabe, esse Cadeira pessoal, do púlpito. esse pessoal viaja, né? O Puxa. pastor até falou assim, rapaz, eu achava que eu conhecia a história da Assembleia de Deus. Não, é sério. E aí, quando eu terminei, uma irmã veio e falou assim, muito obrigado, porque eu estava orando a Deus, pedindo que eu queria amar mais a minha igreja. E a sua palestra me fez sentir orgulho de ser assembleano. Meu amigo, o Brasil vai te conhecer ainda. Eu já te falei isso um tempo atrás, que a tua caminhada é longa. E mais, entendeu? Você vai ser certamente dar o Brasil aí. Amém. E a CPAD, né, diretor Ronaldo, tá te vendo, hein? Tá te vendo. Eu devo estar lá semana que vem pesquisando um pouco também sobre a nossa história, para produzir algo aí. Pô, que bacana. Depois traz pra nós, hein? Fabiana, não deixa esse homem embora, não. Não. Pelo menos uma vez por mês a gente vai fechar pra ele vir aqui. Bom, pessoal, estamos indo embora. São 10h04. Quem é que vem, Fabiana? Hoje, mensagem da Palavra de Deus com o pastor Jaime Soares. Bom fim de semana. Deus abençoe.